Em relação à sociedade, né? Então, não é que eu me sinta culpada. Eu não me sinto culpada, não, mas eu tenho essa vontade de voltar para o Brasil em algum momento e, enfim, contribuir de alguma forma. Não é como se eu tivesse abandonado completamente. Eu acho que o Brasil é o país mais maravilhoso da Terra. Em relação à sociedade, né? O que estraga é né, essa questão da política, enfim. Aliás, não sei se você está acompanhando, assim, ontem foi um dia quente, eu diria assim que foi um inferno aqui, né? Nossa, eu tô acompanhando 100%. Eu tô aqui enlouquecendo. Falo, meu Deus! E aqui tá saindo nos jornais aqui também. O que é Sim. mais... Carol, eu acho que a gente teve um pequeno probleminha no início aqui, que por algum motivo sua voz não estava saindo. Só fazendo um pequeno resumo, né? Aqui a gente estava conversando sobre a saída da Ana Carolina Marques o para a Holanda, né? Para Amsterdã, para fora desse país. E a gente já discutiu um pouquinho a questão da segurança, a questão da liberdade, a questão dos sonhos, da busca por um projeto, da louca, né? Do rolê maluco de sair sem eira nem beira Sem e ver o que nada. vai dar, né? Ver o que vai dar, assim. E o que tá Caraca. dando, assim? Conta um pouquinho pra gente o que tá dando nesse sentido. Você falou da Orange. Como é que é? Orange Orange Theatre Company. Theatre Company. E aí? Como é que tá isso aí? Você tá nesse grupo? Cara, tô. Porque eu acho que eu cheguei aqui com tanta fome criativa que eu falei, gente, eu já tomei a decisão mais doida da minha vida. Já tô aqui morrendo de saudade da minha família, do meu cachorro, dos meus amigos. Então a gente tem que fazer esse negócio rolar. Então eu saí atrás de tudo quanto é grupo daqui, porque já tava com essa base, né, de ter onde dormir, ter um trabalhinho aqui como professora de dança. Aí eu saí catando, foi tudo, mandando e-mail pra todo mundo. Aí trabalhei no Amsterdam Fringe Festival. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz no teatro aqui, como produtora. E aí, trabalhando nos espetáculos, que eu conheci a Orange Theatre Company. Aí mandei um e-mail pra eles, assim, meio sem pé nem cabeça. Falei, oi, se eu puder acompanhar os ensaios, sei lá, não sei, se vocês precisam de alguma coisa, tá aqui meu currículo, sei fazer isso, sei aprender. E aí eles demoraram, assim, muito tempo pra me responder, mas quando me responderam, falaram, pode ser legal, vem pra gente bater um papo e tal. E aí já caí de cabeça numa peça, que foi o The Dutchman, que The também foi uma... Dutchman, o homem The holandês, é Dutch... isso? Isso. Que foi uma experiência muito legal, porque é uma companhia muito internacional, né? Enfim, cada pessoa de um lugar do mundo. Olha, Tipo assim, o diretor era dos Estados Unidos, aí a menina que tava... Como é? A coordenadora da companhia também era dos Estados Unidos, outra aqui da Holanda, aí tinha gente da Singapura? Como é que chama isso? Singapura. Isso, Singapura. Uma menina da Quênia, agora eu fico meio confusa em falar o nome dos países. A gente fala do Quênia aqui. Do Quênia, Eu vou te isso. ensinando um pouco do português aqui no processo. E eu do Brasil, então aquela mistura, assim, enfim, um processo muito colaborativo, então foi sensacional. E eu entrei meio como atriz, mas aí eu já ia fazendo ali os rolês como produção, meio, enfim, sem ganhar nada por isso, mas ia falando, olha o que eu sei fazer, se precisar de ajuda, deixa que eu faço. Aí agora nesse segundo, que é o The Last 5 Years, aí eu já entrei como produtora aí também atuando. Maravilha. Só lembrando, pessoal, que eu tô conversando com a Carol aqui, conversando com vocês aqui, tá, gente? Então não tô louco não, tá? Carol, você acha que isso é uma coisa, assim, no fundo, existe um plano na sua cabeça ou realmente é uma coisa assim, você nem pensa, vai fazendo, vai vendo o que que dá certo, o que que não dá? Ou tem assim, tipo, não, primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo, tem um papelzinho onde você anota seus projetos. Acho que um pouco dos dois.
Eu tenho umas ideias, assim, enfim, tenho mais ou menos um plano de enfim, estabilidade, né, de alguma forma, sonhos que eu quero atingir, mas no meio do caminho vou tendo umas ideias, tipo assim, aí vou anotando e fazendo mais ou menos um cronograma para realizar essas ideias. E de repente os meus planos mudam aí no meio, como, por exemplo, eu vim parar aqui. Então, acho que um pouquinho dos dois. Assim, tem uns objetivos mais específicos, né? Mais não específicos, mais gerais. Quero fazer projeto de produção, quero fazer um filme, escrever um livro e é isso que eu quero fazer. Mas eu também quero fazer isso, isso e aquilo, então qual vai ser a ordem disso, tá. E aí de repente aparece outra coisa no meio, então é mais ou menos os dois. E aí, nesse caminho, então, assim, o que que te chama mais nesse processo artístico, nesse processo criativo? Porque é atriz, é bailarina, é produtora, é performer, né? Então, Sim. assim, é tudo junto ou tem alguma coisa que te leva mais pro lado de cá? Eu tento responder essa pergunta para mim mesma. Sempre fico meio assim, porque eu gosto muito de tudo, assim. Mas eu também gosto muito de misturar as coisas, sabe? Acho que o teatro é meu amorzinho, né? Assim, meu primeiro amor. E a dança é uma coisa que eu amo também, mas eu já me vejo mais nessa área da educação, assim, de dar aula. Eu gosto muito de dar aula de dança. Não tanto mais como performer de dança. Gosto Hum. também, mas não tá mais tão tô centrada nisso, entendeu? Então acho que mais nessa questão do teatro. E a produção é o que me possibilita de fazer tudo junto, né? Enfim, de criar um projeto que englobe dança, que englobe atuação, cinema. E ter me interessado muito pela escrita também. Então, enfim, eu gosto muito da produção pelo ponto de que eu consigo criar projetos que eu consigo fazer tudo, sabe? Ou. Basicamente isso. E você faz Eu isso não sei. pensando no seu trabalho, assim, se a produção estou fazendo essa produção porque eu estou dentro dessa produção, ou independe, você faz produção que não tem nada a ver, você não vai atuar, você não vai dançar, as duas coisas Eu, acontecem. as duas coisas acontecem, mas, enfim, trabalho muito com o coração, né? Acho que todos nós artistas, a gente trabalha muito com o coração. Então, se eu não tô trabalhando regular só como produção, pelo menos tem que ser alguma coisa que eu acredite, sabe? Então, eu acabo trabalhando muito como produção em causas sociais, porque é algo que me move, assim, emocionalmente. Bacana. Mesmo que eu não faça nada, só seja produtora mesmo, vamos nessa, eu fico super animada. Então, acho que eu comecei a me interessar por essa área porque eu não via muito lugar assim de fazer meus projetos, sempre esperando ou alguém me chamar, ou cair uma oportunidade. Aí eu falei, gente, sem paciência, vou aprender a fazer esse negócio, já que não acho as oportunidades, né? Mas, enfim, agora não é só isso, não é só, vou aprender a produzir para fazer os meus projetos. Não, também para coisas que eu acredito. Você tem quantos anos, Carol? Tenho 23. Caraca, já fez tudo isso, né? E até chegar aos 23, como é que foi essa trajetória? Como é que você acabou onde você está? Acabou não, está começando, mas assim, como é que você foi chegar nesse ponto, assim? Como é que surgiu? Atriz, atuar, dançar? Que caminho foi esse que foi construído? É desde criança ou foi de repente? Eu acho que profissionalmente, enfim, eu sempre gostei muito, né, da atuação, gostava muito de cantar. A primeira coisa que eu fiz foi cantar. Cantava na igreja, enfim. E aí depois veio o teatro, por último veio a dança. Isso quando eu era menor, né? Enfim, eu chamava minhas amigas, a gente refazia os filmes do High School Musical, da Mas, Disney, negócio, chamava minha mãe, fazia sempre.
Então eu fico pensando assim, mais ou menos eu sempre gostei disso, sempre fiz em algum lugar. Mas profissionalmente mesmo, começou no meu primeiro trabalho, acho que eu tinha uns 17 anos. Eu estava no último ano do ensino médio e aí eu trabalhei como caixa de farmácia. Porque eu não tinha, tipo, eu queria dinheiro para conseguir fazer aula de dança, que eu achava interessante. Eu falava, caraca, essas danças é muito massa, eu quero aprender. E aí conheci uma escola de dança, eu falei, gente, vou arranjar uma grana para fazer isso. Qual foi a escola de dança que você conheceu? Foi Backstage Dance Center, Uhum. foi em Brasília, foi onde eu comecei. E aí, enquanto eu estava trabalhando, eu estava, enfim, estudando para vestibular, né? Ia fazer vestibular para medicina veterinária. Ah, louca! Porque eu gostava de bichinho, era isso. E porque eu falava, gente, não tem como muito viver, né, fazendo arte, não vai estar acontecendo. Vou fazer aqui a veterinária e depois eu vou fazer o teatro, fazer o que eu gosto, e é isso. Mas quando eu trabalhei nessa farmácia, eu tinha o dinheiro para pagar essas aulas, mas eu estava sempre muito cansada, não tinha vontade de fazer nada, porque, enfim, o trabalho era exaustivo, enfim, também umas situações de assédio ali no meio. Então, naquele momento eu falei, gente, não vale a pena não. Eu vou estar com dinheiro ali no fim do mês, mas vou querer me jogar na frente de um carro, entendeu? Não vale a pena esse tempo. Aí eu me inscrevi meio na louca, assim, falei, mãe, vou fazer vestibular para artes cênicas. Aí eu fiz, nunca tinha feito um curso de teatro na vida, né? Fui com aquela cara. Tava ali fazendo as aulas de dança, porque eu não conseguia pagar um curso de teatro também. Minha mãe, meu padrasto passaram a me ajudar também a pagar a dança. E aí eu fui fazer o vestibular, passei. Eu falei, meu Deus, tô na UNB. Fez a habilidade específica e passou. Passei, meio na doida, assim. Na hora de apresentar a cena, coisa horrorosa. Mas vamos nessa, né? Passei. Isso era importante. E aí eu acho que desde o primeiro dia eu fiquei assim, não querendo provar para mim mesmo, talvez, de que era possível viver fazendo aquilo, né? Então, de cara eu já ia falando, enfim, se alguém precisava de atriz para videoclipe ou coisa assim, eu falava, eu sei, já fiz vários, vamos nessa. Não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, né? Mas ia lá com carão. Total, total. Tem que ser. Aí fui aprendendo, foi mais ou menos isso, durante a UNB. E com a produção a mesma coisa. Festival precisa de alguém que sabe fazer produção. Trabalhei no jogo de cena, mandei um e-mail falando, eu tenho super experiência com produção. Não sabia nem o que era, não sabia nem o que eu tava fazendo. Olha aí, a galera. Tá delatando agora, se delatando agora, né? Tô delatando, viu? Não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Mas eu ficava em silêncio e seguia o que os outros mais ou menos estavam fazendo. Pra tentar aprender, né? Ficava observando muito. Então, aí continuava, né, na dança. E aí, algum tempo depois, eu entrei numa companhia de dança. E dali, já comecei a dar aula. E aí, não precisava mais pagar aula de dança, porque, enfim, ganhei bolsa da companhia. E aí foi isso, eu me meti em tudo quanto é trabalho, de tudo quanto é coisa, assim, que eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Era produção, cenografia, figurino, iluminação. Ia lá, não fazia a menor ideia. Mas porque eu queria muito aprender, né, a fazer tudo. Porque, enfim, todo mundo falava, é muito difícil de viver de arte, tem que saber fazer várias coisas. E aí eu não sabia exatamente o que eu gostava mais, então eu fui testar tudo. Eu acho que é um pouco isso, eu acho, na nossa vida, né? Assim, em especial nesse universo que a gente ouve a vida inteira, que a arte não é nada, já ouvimos várias pessoas aqui nas entrevistas falando, né? Artista é vagabundo, a arte não vale nada. A gente é treinado a aprender que a vida com a arte, com o artista não vale a pena. Sim. Então é no carão, né? É no carão. A gente vai tentando com essa fome mesmo de correr atrás, de fazer a nossa vida existir, porque a gente se entende assim, né? Como artista, não entende como engenheiro, como
advogado, né? Exatamente. Total. Carol, e aí? Cortei. Foi mais ou menos isso. E aí tinha esse ponto também que eu das oportunidades, né? Que eu ficava, ai, gente, as pessoas têm que me conhecer, ninguém me conhece. Como é que vão me chamar para trabalho? Ninguém me conhece. E aí, enfim, fui fazendo teste, aparecendo uns testes assim, ó, sem pé nem cabeça. Mas aí fui parar no teste do Trelelê. Deu Trelelê na família S.A. Aí conheci a Catarina. Aí eu fui lá já achando que não ia passar, né? Já tava meio acostumada. Falei, vamos nessa, né? Não tem Estava pedrada. acostumado a passar, aí eu fui lá e vou passar, né? Eu falei, gente, ninguém tá me chamando, vamos nessa, né? Aí, pra minha surpresa, eu fui chamada. Eu falei, o quê que está acontecendo? Aí fui, né? Aí conheci a Catarina, conheci a Luana Proença. A gente ficou assim, ó, super amigas. Passava dias na casa da Catarina, conversando. E aí, do Trelelê, um dia eu tava na minha casa bem linda e ela me ligou assim: E aí, tu quer participar do Presos? Tô precisando de uma atriz, tá. Me chamou. E aí, eu quase tive um ataque, né? Cardíaco, assim. Falei, meu Deus! Aí falou quem ia participar. E eu assim, meu Deus, a Larissa, a Tatiana, o pessoal do Andaime. Aí falou o nome de umas artistas fodas, uma galera foda. A Nana, o pessoal da Or Produção. Tu! E eu assim, gente, tô passada. Vamos nessa, né? Mas fiquei meio, caraca, E um não projeto acredito. super legal, né? Que assim deu o prêmio de melhor atriz para as atrizes, né? Incrível isso, né? Foi super incrível, super incrível. Foi uma experiência, assim, surreal. Principalmente de ter gravado lá naquele presídio, foi muito É. intenso. Ver aquelas realidades. Assim, e aí foi nesse filme que eu comecei essa entrevista falando, né? Quer dizer, é, eu olhava para você assim, eu já tinha te visto em alguns lugares, trabalho, mas a gente não se conhecia de sair dos rolês, né? De estar junto o tempo inteiro. Aí eu Sim. olhava assim, cara, essa menina é essa aí menina mesmo, assim, ou ela tá atuando, entendeu? É essa grande dúvida que eu tenho com um trabalho fenomenal de atores. A gente não sabe se aquela pessoa é aquilo ou se ela realmente está atuando com uma puta técnica, com um puta trabalho de imersão, de mergulho no personagem. E era incrível que eu olhava para você, mesmo nos momentos de pausa lá do set, você tava, parecia que tava ali Ah, no papel, né? Você tem essa consciência desse trabalho? Você busca isso? Você pesquisa isso como atriz? Como que funciona isso na sua cabeça? Ou no seu coração, que você falou do coração? total. Vem muito do coração também, né? Enfim, a gente pega as coisas que fui aprendendo no caminho, né? De ir fazendo sem entender, e na universidade também. Mas tudo vem de uma motivação muito emocional, junto com a técnica. Junto com a Uhum. técnica, óbvio. Mas estando ali, vendo aquelas mulheres ali, eu não conseguia, enfim, não estar imersa naquilo, sabe? Aí a gente olhava as paredes com aquelas escritas daquelas mulheres que estiveram presas ali. Aquilo me tocou muito. Então, eu não queria sair em nenhum momento desse mergulho, sabe? Queria entrar mais fundo, porque eu também achava muito difícil para mim aquele papel. A Stephanie, né? Foi muito Uhum. difícil para mim. Então eu queria estar ali 100% focada, o máximo que eu pudesse, pra, enfim, eram muitas horas também, né? Sim. Então eu queria dar Pouquíssimo tempo para filmar um curto denso, né? aquela energia, e, enfim, não pode ficar perto do celular. Então era mais, enfim, tá 100% focada ali e vamos nessa. É, tem uma corrente que você segue, assim, quando você faz o trabalho de construção de personagem. A gente tem no Brasil muito forte o método do Stanislavski, mas também tem na academia, né, outras fontes de pesquisa.
Grotowski, Meisner, tem um caminho que você segue especificamente, ou tudo serve, tudo é bem-vindo? É, eu acho que eu saio picotando as partes que funcionam pra mim, sabe? Então, normalmente quando eu pego o texto, é mais uma onda mais Stanislavski mesmo, sabe? Eu gosto de pegar, estudar, o que isso causa em mim, o que o personagem quis dizer, coisas assim, Uhum, mergulhar no texto mesmo. Mas na hora de passar isso pra cena, eu gosto de partir mais do corpo, assim, de uma coisa mais física, e depois encontrar ali no texto. Então acho que meio misturado. uhum. E, Depende do trabalho também, né? No Presos foi muito mais físico, assim, muito mais Grotowski, total. Essa coisa meio animal que a gente treinava todo dia, uhum. animal enjaulado, muito mais do que esse o que eu faria. Você tem tido experiências também como atriz, né, aí em Amsterdã? Ou mais dança? Tem um lado que está mais ativo? A dança tá sendo o meu, enfim, meu ganha-pão, né? Então eu acabo fazendo isso todo dia. Mas eu fiz alguns trabalhos como atriz aqui, que, enfim, acaba sendo quase na mesma constância. Um, por conta dessa companhia, e dois, porque eu também queria fazer coisas novas. Então eu inventei um solo aqui e. A louca. De uma peça que eu tinha. De uma peça que eu tinha feito no Brasil e aí, enfim, queria trazer as meninas para cá, mas aí o FAC estava congelado. Eu falei, vou fazer um solo, quero aprender, quero botar essa peça para o mundo. Aí fiz um solo de uma peça que era um trio. E aí inscrevi no festival, que é o Café Theatre Festival, mas fui selecionada, mas com o corona o festival não aconteceu. Ah, que pena, que pena. Mas, enfim, fiquei trabalhando, enfim, ainda vai acontecer em algum ponto, Sim. mas estou trabalhando agora em transformar esse solo numa coisa mais audiovisual, porque esse corona também tem feito a gente pensar, né, que nosso modo de produção de teatro, enfim, talvez tenha que mudar, talvez tenha que ser, está sendo muito mais consumido online e depois que isso tudo passar, sabe-se lá quando, esse consumo online ainda vai continuar. E já vinha, Então, né? E já vinha, hã? já vinha num constante crescimento, né? Nos últimos 10, 15 anos, assim, já vinha crescendo essa coisa do online, mas assim, essa pancada da pandemia deu, é como eu estava falando ontem com o João Campos, abriu todas as janelas para lives, para espetáculos online, para disponibilização assim, grupos que a gente nunca tinha. Eu, por exemplo, eu vivo falando que eu sou ator traficante, né? Eu só forneço o material, assim, eu só faço as peças. Raramente eu tenho tempo, condições, logística para ir assistir, o que é uma pena, é uma tristeza, assim. Uma das grandes coisas do ator é observar, né, os colegas trabalhando, mas é complicado, né, na nossa vida. Mas aí, de repente, a gente está tendo acesso online, tá vendo Sim, espetáculos de grupos que eu nunca tinha visto online. Isso é muito bacana, né? E aí, total. realmente tem a ver com essa coisa que você falou, assim, como é que vai ser daqui para frente, né? Eu tenho pensado muito nisso, porque eu não acho também que seja o fim do teatro, mas é uma, enfim, é uma transformação, né? E aí eu tô tentando entender, acho que todo mundo tá tentando entender em algum ponto, e testar como funciona isso, sei lá. De repente não é um teatro gravado, de repente é um teatro para câmera, para, enfim, ou conteúdos pequenos, enfim, não sei. Aí nesse Uhum. momento nessa pesquisa, assim, muito pessoal, tentando entender como isso funciona. Legal, legal. Vai fundo nisso, de Vamos, verdade. né? Vamos nessa. E saudades? Cara, Você muita falou de saudade. família. Tem quanto tempo que você tá aí? Eu cheguei aqui dia 1º de junho.
do ano passado. 2019. Isso. Mas isso, assim, em Amsterdã. Não, eu cheguei na Alemanha. Ah, tá. Isso. Aqui eu decidi ficar, foi no dia 18 de julho. Um mês depois, né? Mais E ou eu menos. fiquei mesmo assim, disse tchau pra minha passagem do Brasil no dia do meu aniversário, dia 13 de agosto. Leonina, você. Tô. E outra coisa, como é que tá a questão da língua? Eu vejo você se referindo às coisas todas em inglês. E na Holanda usa-se muito o inglês. Eles falam muito bem inglês, né? Cara, é muito chocante. Porque tem a Holanda e tem a Amsterdã. Que eu achava que era muito parecido, mas é totalmente diferente. A Amsterdã é muito internacional. Uhum. Tipo, o inglês é quase a segunda língua daqui. Todo mundo fala inglês. Tem umas lojas que você vai comprar que as pessoas só falam inglês. E tem gente de tudo quanto é canto do planeta aqui. Assim, é Haja visto o seu mesmo. grupo, né? É, todo mundo é muito internacional, porque é uma coisa muito interessante. Mas ao mesmo tempo eu fui visitar umas cidades aqui da Holanda. É muito diferente, cara. As lojas fecham super cedo, o pessoal tudo muito quieto. E aí tem essa visão, né, de que Holanda, aí pensa nas festinhas, um negocinho. Nada disso, o pessoal super quieto, super tradicional, e que só fala holandês. Então eu tenho tentado aprender o holandês, né, enfim, porque eu moro com uma italiana e com o marido dela, que fala. Os dois falam holandês. E eles têm uma bebezinha que tá aprendendo a falar também holandês. E aí a gente vai se ajudando. Aí arranjei um namorado também, né, nesse processo. Ele também é holandês, então a gente conversa assim, meio holandês, meio inglês. Uma língua que eu achei que eu nunca fosse tentar aprender, mas tamo aí. E é complicado, é enrolado, né? Heel moeilijk. Super difícil. Helmoelek. Heel moeilijk. Foda pra caralho. Mas é interessante, enfim, esse negócio de línguas, assim, é uma coisa que me interessa muito. Eu aprendi o inglês sozinha, aprendi o espanhol sozinha. Então eu falei, gente, é possível aprender o holandês sozinha. Tá foda, mas tá rolando, vai acontecer. É, assim, eu tendo a crer que essa coisa da língua, a coisa do que você falou aí, dessa coisa cosmopolita de Amsterdã, de gente de todo lugar, isso é muito bacana para o ser humano, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais falo para as pessoas, para meus filhos, inclusive, é assim, gente, viaja Sim, mesmo, a- avancem as fronteiras, porque eu acho que é isso que alimenta a gente como ser humano, né? total, total. Principalmente o Suriname. Eu descobri que eu adoro comida de Suriname. Quero ir no Suriname. Nunca nem tinha pensado no Suriname. E é nosso vizinho. Eles têm mandioca. E aqui o pessoal não come mandioca. Aí eu fui achar mandioca no negócio do Suriname. Falei, gente, que dia que eu ia pensar nisso? Você é doida por uma mandioca? Cara, eu adoro mandioca. É, Tô também. sofrendo com mandioca, entendeu? Então, vamos para outras questões. Voltando um pouquinho na coisa da cena brasiliense, assim, apesar de você ter dito isso, né? A gente começou dizendo, acho que o pessoal não estava ouvindo ainda a sua fala. Sim. Você acha que você não volta mais, né? Mas o que que tem assim de interessante que você carrega com você em relação à cena brasiliense, no sentido da arte, da cultura, da produção? O que eu carrego da cena? Desculpa, eu não entendi. É isso, assim, você sendo uma artista que saiu de Brasília, que Uhum. produziu aqui, né, teve o FFF, que é o que? O Festival Frente Feminista, Frente, né? frente feminina? Frente Feminina. Teve o Presos, teve alguns espetáculos, deu trelelê, trabalhou com a Catarina, trabalhou com bastante gente aqui né, no seu tempo aqui em Brasília. O que que você carrega disso, dessa cena brasileira, do fazer teatral em Brasília, do fazer artístico em Brasília, com você?
Cara, eu acho que principalmente essa questão de criar suas próprias oportunidades. Porque eu acho que lógico que caso de caso, mas como eu vi um mercado muito novo e, enfim, sempre as mesmas, em alguns pontos, sempre as mesmas pessoas, fazendo com as mesmas pessoas, lógico, né? Você vai trabalhar com o que você conhece e tal. Eu me vi nesse lugar de, tem que criar novos projetos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu carrego isso muito comigo. Então, é uma coragem de, pensei nessa ideia, vou fazer. Vamos chamar alguém, sei lá, chamar fulano, ciclano, você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, gosta dessa ideia. Bora fazer agora, para ontem. Acho que isso é uma coisa que a cena de Brasília me treinou em algum lugar para fazer, que eu levo muito comigo, assim. É porque tem uma coisa que não acontece em todo lugar isso, né? Porque a gente tem as estruturas, né? Tipo, imagino que Amsterdã tenha ou conservatório de música, ou, sei lá, conservatório de teatro, ou seja, existem estruturas já programadas com os seus programas, com a sua estrutura, com a sua regulamentação, que assim você só vai, né? E entra naquela. Exatamente. Exatamente. E tipo, até as coisas para serem criadas aqui de alguma forma, tem muitos financiamentos, assim, financiamento disso, financiamento de aquilo. E muita gente consumindo teatro também, muita gente consumindo cinema. Então, não é como se você precisa fazer uma força colossal, tirar aqui uma ideia lá do seu rim para fazer. Mas quando você está treinado para fazer isso, como é o caso de Brasília, você tem que fazer isso em algum lugar, você vem para cá e aí, em alguns pontos você se destaca, porque você, enfim, faz mais, ou faz com funding, sem financiamento, ou Sim. com financiamento, e sai bom, porque você, de alguma forma, está acostumado com uma coisa sem É tanta o, oportunidade. é o indie, né? O independente, né? O se vira nos Exatamente. 30, né? O se vira nos 30, uma coisa meio o autônomo arrasando. Maravilha. Você falou que está numa peça chamada Last 5 Years, né? Isso. Que agora a É, gente tá parada também. ah, e aí, o contrário disso seria o quê? Quais são os next 5 years para você? Os next 5 years, Quais são os cara, projetos futuros? quero fazer um mestrado, né? Enfim, tenho que terminar ali o meu TCC. Quero terminar de aprender o holandês até o fim desse ano. Opa, Até o fim desse ano. E começar um francês. Então, eu quero ter essa parte, assim, acadêmica um pouco mais sólida. E abrir uma empresa. A louca! Quero abrir uma empresa. É isso. que loucura, que loucura. Que bom, né? Que bom que tá cheio de gás, né? Para fazer essas coisas assim. E quando é que Brasília te vê de novo? Ai, gente, assim que passar esse trem do corona, porque agora eu não posso sair, né? Assim, fora que as passagens estão um absurdo. Mas quando isso tudo passar, assim, pode viajar, vá com Deus. Eu já vou estar ali, ó, comprando minha passagenzinha bem linda, porque eu tô morrendo de saudade. Tem falado com a família? Gente, eu falo com a minha mãe todo dia. Ah, que Falo com a bom. minha família todo dia. Uma vez de manhã, uma vez à tarde. Às vezes ela me liga no meio da tarde. Então, muito por videochamada. Então a gente sente, mas não é aquela coisa. Ai, meu Deus, eu morrer de saudade. É, Tá. facilidades da modernidade, né? Carol, a gente está chegando a Então, 15 em minutos. breve, eu Ah, acho. diga. Eu disse, em breve, eu acho. Quando essa situação ficar melhor, eu vou dar. Mas eu vou dar um pulinho em São Paulo. Porque agora minha família tá se mudando pra Ah, é? São Paulo.
Vou dar um pulinho em Brasília, bem pulinho mesmo, só pra dar um cheiro. Ah, não, tem que programar isso aí direito. Vamos ver. Então, nós temos aqui um ping-pong de perguntas e respostas. Lembrando ao pessoal que está assistindo, que for assistir também, que a gente tem esse canal Take 2, mas tem também o site Passearte, que tem lá a fotozinha, o resumo do currículo da Carol, e esse vídeo vai estar disponível também, conectado lá ao cantinho dela. E eu costumo fazer aqui para a gente conhecer um pouquinho mais, no ping-pong, rapidinho, sem pensar muito, vou te fazer algumas perguntas, e aí você vai respondendo. Beleza. Palavra favorita? Sol. 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 E a palavra que você menos curte? Carne. Você é vegetariana? Vegana? Eu tento ser, mas eu não gosto da palavra carne, sei lá. Sim. Não gosto. Tem um negócio meio político aí na carne. Eu como às vezes, mas tenho essa coisa. E carnaval, você gosta? Carnaval? Eu adoro carnaval. Não tem condições. Aliás, você foi pra Praga pra isso, né? Não foi isso? Nossa, gente, carnaval. Só tem no Brasil. Fui no carnaval aqui, ó. Só tem no Brasil. E um carnaval de máscaras em Amsterdã, não tem? Uma coisa assim? Ou não? Ou é em Viena? Eu acho que é Viena, né? Acho que é em Viena. Aqui tem um carnaval, só tem no sul, né? No sul da Holanda. Tá frio pra caramba. Assim, 8 graus. A galera sai na rua e eles botam umas fantasias também, mas é uma fantasia real, assim. A galera se veste de dinossauro. Parece aquelas convenção de cosplay. Sei, sei. Igualzinho. Só que aí a galera com, né, 3 litros de cerveja andando na rua. Meio Nossa. tipo Brasil, mas cantando umas músicas holandesas, que não é um funkzão, um axézão, mais umas holandesas, lá, 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 e vestido cosplayzão. É legal, mas o Brasil ali, biquininho, axézinho, funkzão, não tem, é só no Brasil. Maravilha. A gente já falou bastante sobre isso, mas eu vou te fazer a pergunta. O que te excita criativamente falando? Ou seja, o que te excita a criar? O que te excita na maneira espiritual, emocional? Acho que tem umas coisas específicas, né, que tocam o meu emocional. Por exemplo, injustiça, causas sociais, enfim, principalmente injustiça, assim. Acho que pega num lugar assim de raiva que eu fico assim, vamos criar, vamos fazer um negócio para, enfim, resolver isso, enfim, ou falar sobre isso de uma forma criativa. E aí eu fico pensando que a maior parte dos trabalhos que eu, enfim, crio tem essa pegada mais social, mais de problemática. Então acho que isso é uma coisa que me deixa pé da vida, mas ao mesmo tempo, enfim, me deixa muito criativa. Acho que as mudanças também, né? Assim, olhar outras realidades que não são as minhas, que não é a minha, ou ir para um lugar que eu nunca fui, isso me expande assim, tipo, Teve um tempo que eu estudei música e no meio do caminho acabei tendo que parar porque assim eu não tinha grana para comprar baqueta, que eu estudava percussão, né? E eu ouvindo você durante toda essa nossa conversa, me traz essa sensação assim, você é uma pessoa que rala pra caramba, né? Que tipo assim fez o teu corre mesmo, assim, né? Para conquistar seus espaços e tudo mais, né? total. Trabalhar em farmácia, trabalhar, enfim, fazer a sua grana, assim, né? Que Vender uma cerveja. vender uma cerveja. Ixi, eu já trabalhei de tanta coisa. Olha, de farmácia, de limpar o chão, de vender cerveja no carnaval. Ih, adoro. Total, total. E isso ensina muita gente, né? Ah, total. Principalmente porque isso é uma coisa que o Nobu, não sei se você conhece ele, Claro, no ele fala Bucaí. muito sobre isso.
Nobu, que o teatro, a arte também é uma coisa de servir o outro, né? E aí, trabalhando com essas coisas, a gente tinha muito que abaixar a cabeça e servir o outro, pensar sempre para o outro. E eu acho que isso me ajudou muito em relação ao teatro, em relação à criatividade. Muito doido, né? Porque é muito diferente, mas ao mesmo tempo, acho que tem esse lugar, assim, de servir. Porque é aquilo que você estava falando um pouco, né? Quando a gente já tem as estruturas prontas, digamos assim, um caminho já trilhado, as coisas são mais facilitadas, né? A gente tem essa velha discussão, inclusive, você tem tudo na mão, a coisa fica muito simples, né? Sim, E a gente desbravar, trilhar os caminhos, abrir lá a picada no meio do mato, também ensina, dá muito estofo pra gente, né? Que é isso que você falou um pouco, você levou de Brasília isso, essa coisa da correr atrás, a independência, a autonomia para trilhar os seus próprios caminhos, né? total. Aliás, Isso. você deu uma dica ótima que é entrevistar o Nobu. Já estou deixando aqui o convite para o Nobu cair. E o contrário, o que que te brocha? Ah, Nessa maneira criativa, na coisa de criar, na coisa emocional também. O que que te deixa assim, porra? que chato. Acho que. Mas ao mesmo tempo é o que me deixa. É o que dá o oposto, então. Enfim. Eu tava pensando aqui, quando eu vejo as oportunidades assim, ó, me engolir, assim, zero, menos um, ver tudo caindo aos pedaços, sabe? Mas que é algum lugar de injustiça, mas ao mesmo ponto é o que me deixa criativa. Então. Uhum. Mas Então, sendo bem feijão com arroz, assim, quando estou trabalhando, o que me deixa assim sem vontade de nada é quando eu vejo tipo grosseria, sabe? sim, Grosseria, ou enfim, quando as pessoas fazem algo, tiram uma energia de si para fazer uma pessoa se sentir mal. Seja essa pessoa eu ou qualquer outra pessoa. Isso eu total. fico assim, cara, obrigada. Tchau. Pra quê, né? Pra quê, né? Qual o motivo, né? Acho que isso. Interessante. E aí nesse momento você falou até mais, não quero, mas assim, te dá um impulso de brigar, ou seja, a próxima pergunta é assim, qual que é o seu palavrão favorito? Nessa hora, qual seria o palavrão que ia sair? Caralho! Caralho! Porra, caralho! Acho que é esse. Que é um palavrão, porra, caralho. É o primeirinho que vem. Chega a ser gostoso, ó. Porra, caralho. Eu adoro. É esse, porra, caralho. Tá. E nesse, Libertador. e nesse universo de tantas coisas que você faz, aliás, acho que o que tem sido recorrente aqui nas entrevistas é a galera a galera plural, né? De todas as coisas que você faz, se não as fizesse, se não tivesse nada disso na sua vida, qual seria a outra profissão que você gostaria de tentar fazer? Gente, eu seria super advogada. É Ou mesmo? trabalhar em algum lugar de direito, assim. Total. É total a ver com a injustiça, né? Com essa coisa da justiça, né? Total. Eu gosto muito de estudar sobre política e tal, enfim, às vezes até demais, né? Envolve ali, fica louca. Mas acho que tem muito a ver com esse lugar de injustiça. Eu penso muito em Bacana. ter essas ferramentas. E eu não descarto isso, não, assim. Lógico que eu não penso em parar de fazer arte. Eu acho que eu quero viver disso pro resto da minha vida. Mas eu também quero dar uma estudada ali no direito, sim. E tem tempo pra caralho ainda, né? Você tem Vixe! muito tempo pra isso. Eu quero dar uma pincelada lá, dar uma olhada, como é que funciona. Total. Maravilha. E a qual que você não faria? Jamais. É muito doido, né? Porque primeiro eu queria ser médica, mas hoje em dia eu fico, cara, não seria médica.
assim, adoro cuidar, assim, meio mãezona com todo mundo, enfim. Mas, enfim, foi uma coisa que eu pensei uma grande parte da minha vida em ser médica, porque, enfim, a minha mãe tem uma doença e aí foi uma coisa que eu, em alguma parte, sempre ficava pensando assim, pô, mas se eu fosse médica, aí eu poderia, enfim, cuidar agora, sempre que ela precisasse, ou das pessoas que, enfim, não tem como eu conseguir fazer alguma coisa. Mas hoje em dia eu penso, óbvio que eu gostaria de fazer isso, mas, cara, não tenho estômago para isso. Não tenho estômago para isso. Eu assisto um programa de TV, se eles começam a contar muito detalhe ali, ó, de cirurgia, falar de sangue, eu caio no chão bem linda. É porque tem que ter muito estômago para isso, né? Caraca, eu não tenho condição, não. Você vê que agora, nessa história toda de corona e tal, as pessoas estão. E que não é uma coisa assim tão gritantemente explícita, né? Não tem sangue, não tem causa, assim, mas sim, claro, a gente está falando de perdas de vida. Já é complicado você ficar assistindo aquilo, né? Imagina você Nossa, lidar com isso todos os dias. porque eu acho que eu tentaria em algum ponto não levar também muito pra casa, mas eu levo, cara. Eu olho ali, sei lá, coisa na TV, fico sofrendo. Caraca, essa pessoa, caraca, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Ah, alguém morresse na minha mão. Terrível, né? Não, eles são muito fodas, assim. Eles são muito fodas, profissionais de saúde, todos eles. É médico, enfermeiras, essa galera toda. Yeah. Foda pra caramba. Carol, aqui na nossa live, falando em morte, vamos supor que o céu existe. O céu celestial, o céu espiritual. O que é que Sim. você gostaria de ouvir de Deus quando você chegasse lá? Você viveu bem, minha filha? Acho que seria mais ou menos isso. Que eu Dá um tapinha nas costas, né? o tapinha na sua, tu viveu bem, hein, minha filha? Errou pra caramba, acertou um bocadinho, mas viveu intensamente, hein? Que maravilha. Acho que isso. Maravilha. Carol, super prazer conversar contigo, super legal, super bacana te ouvir. Gostei assim demais dessa coisa, ao mesmo tempo engajada que você colocou, essa despretensão, né? Porque às vezes a gente fica muito arrogante, né? Falando, eu faço isso, faço aquilo, e assim, e você faz tanta coisa e completamente despretensiosa, seguindo o seu caminho. Adorei isso, adorei essa postura sua, adorei essa garra louca de sair sem eira nem beira e abrir sua trilha aí no meio do mato mundial. Muito bacana, isso é inspirador, né? Isso é inspirador, que a gente não Obrigada. precisa fazer necessariamente isso, sair pelo mundo rodando, mas a gente pode fazer isso aqui, né? A gente pode fazer isso aqui no nosso canto, na nossa cidade, quer dizer, acreditar, acreditar. Acreditar, total. Muito Que, né, obrigado. toma vida. Muito obrigada a você. Adorei essa conversa. Até porque, enfim, me fez pensar em umas coisas que eu nunca tinha pensado antes, sei lá. Enfim, parar Bacana. e pensar o que está acontecendo. Muito obrigada. Valeu, valeu. Tamo junto, já fica o convite pro Nobucaí. Divulga aí os seus trabalhos, eu tô sempre ligado no Instagram, lá no Dance for Your Pole. Dance for you, Paul. Ok. E até a próxima. E a gente fica aqui te aguardando nessa breve passagem em Brasília. Obrigada, um beijinho. Beijo. Tchau, tchau. Até mais, galera. Então é isso. Muito bacana a conversa. Fica aí o convite para o Nobu cair. E a gente está disponível aqui no Take 2 por um tempinho, publicamente. Depois esse vídeo vai lá para o Passearte. O link está aí embaixo na descrição do site. O link do Instagram da Carol Marques também está aí. Quem quiser saber um pouquinho mais, acompanhar os stories dela, tá tudo aí.
ok? Abraço a todo mundo. Fui. Às 14 horas, live com Duda Luz, atriz mirim nada, já tá enorme, menina. Abraço.